Senhor Jesus, crianças! É com muita alegria no coração que Tia Lu volta para dar mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos terminar de aprender o livro de Josué e as histórias lindas que ele tem para nos ensinar. Agora nós vamos aprender a história da Páscoa. Fiquem atentos, Tia Lu já volta. Quando o povo hebreu estava acampado em Gilgal, quando eles já tinham chegado na Terra Prometida, eles fizeram uma reunião que eles chamavam de Páscoa. E eles fizeram pães com os frutos da Terra Prometida. No outro dia, o maná já não caiu mais do céu. Aí eles entenderam que Deus queria que eles se alimentassem dos frutos da Terra Prometida, que eles aproveitassem os frutos que Deus tinha para eles ali naquela terra. Agora nós vamos aprender sobre a Batalha de Jericó. Deus mandou que ele cercasse a cidade de Jericó uma vez por 6 dias. Ninguém entrava e ninguém saía. Então, durante 6 dias, eles dariam uma volta na cidade de Jericó. No 7º dia, cercaria a cidade por 7 vezes e os sacerdotes tocariam a buzina bem alto. O povo de Deus gritaria bem alto. Sendo assim, as muralhas de Jericó começaram a cair. À medida que o povo de Deus gritava, as muralhas eram derrubadas. Deus é fiel o tempo todo com o povo dele. E assim aconteceu. Eles invadiram a cidade e foram lá que eles resgataram Raabe, conforme os 2 espiões tinham combinado com ela. Ela deixou a corda vermelha amarrada na parede, na janela da casa dela, e os espias foram lá e buscaram Raabe e toda a sua família. Eles foram resgatados, porque Raabe teve fé, ela confiou no nosso Deus, e assim Deus honrou a fé de Raabe. A história de Raabe, ela é muito importante, crianças. Tia Lu vai explicar melhor para vocês. Vocês aprenderam, crianças, que história linda é a história de Raabe? Raabe é considerada na Bíblia uma das heroínas da fé, porque ela não conhecia nosso Deus, mas só de ouvir falar nele, ela aprendeu a ter fé e viu quão maravilhoso era nosso Deus e como ele é único e verdadeiro. É o único Deus que merece toda adoração, todo louvor, é o nosso Deus. Por isso que a gente tem que sempre estar falando do nosso Deus para os nossos tios, para os nossos amigos, para os nossos coleguinhas. Falar como nosso Deus é generoso, como nosso Deus é justo, como nosso Deus é fiel. Agora nós vamos aprender a história de Acã. E como é que será que é essa história de Acã, hein? Não é muito boa, não, mas a gente vai aprender muito com ela. Crianças, quando Josué foi invadir a cidade de Jericó, ele ordenou que ninguém pegasse nada da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, os moradores de lá, eram pessoas muito ruins e era abominável aos olhos de Deus. Mas Acã desobedeceu, crianças, e levou um tesouro, escondeu debaixo da sua tenda. E quando o povo de Israel foi lutar contra Ai, outra cidade, eles perderam a batalha por causa do pecado de Acã. Quando Acã pecou contra Deus, Deus se afastou daquele povo, enquanto o pecado estava lá, porque os espólios de Jericó estavam escondidos. E eles perderam a luta por causa de Acã. Só que Josué orou e Deus mostrou para Josué a verdade. Josué falou com Acã, Acã falou com ele a verdade, depois que Deus já tinha falado, revelado a Josué, e os espólios foram achados na tenda de Acã. Acã, como castigo, foi levado para fora do acampamento, ele e toda a sua família, e eles acabaram morrendo. Josué voltou para Ai, assim na hora que Deus ordenou, e eles venceram a batalha. Eles derrotaram Ai e eles venceram mais uma vez. Aí nesse momento Deus estava com eles. Eles destruíram Ai e eles saíram vitoriosos da batalha contra Ai. O que a gente aprende nessa história, crianças? Quando Deus se afasta de nós, quando nós nos afastamos de Deus, porque na verdade Deus não se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus pelo pecado. A gente sempre perde quando a gente não tem a presença de Deus em nossas vidas.
Vocês viram, criança, o que a desobediência de Acã levou para ele? E outra, crianças, Acã tentou esconder do nosso próprio Deus. Responde para a tia Luda aí mesmo de casa. Tem alguma coisa que a gente pode esconder do nosso Deus? Nada, né, crianças? Então, que a gente vem aprender com essa lição que nada pode ser escondido do nosso Deus. E outra, crianças, o que fez Acã pecar foi a cobiça, um sentimento que ele carregava. Cobiça nada mais é do que um desejo ansioso de adquirir algo. Quando a pessoa tem muito cobiça, ela não consegue ver e nem ouvir mais nada e mais ninguém. E assim foi o que aconteceu com Acã. Mas vamos terminar de aprender mais sobre Josué? Bora lá? Josué vence todos os inimigos e conquista Canaã, e divide as terras por herança conforme ordenou o Senhor. Crianças, vocês viram como Josué foi abençoado por Deus? Lá em Josué capítulo 1, o Senhor fala com Josué para ele ser forte, corajoso e ter bom ânimo, que o Senhor estaria com ele. E assim Josué fez. Foi forte, corajoso e teve bom ânimo e venceu todos os inimigos. Josué dividiu as terras conforme a vontade de nosso Deus, e todos receberam as suas terras conforme a ordenança do Senhor como herança. Josué é uma passagem linda da Bíblia, que a gente tem sempre que colocar em nosso coração. Ser forte, corajoso, não temer o inimigo, saber que Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida, né? E sermos sempre gratos a Deus. Josué e Caleb, eles são exemplos muito bons da Bíblia, né? Josué, Caleb, Raabe. Josué e Caleb foram únicos, como Tchelu falou na aula anterior. Vocês lembram a aula de Tchelu, que Tchelu falou? Que Josué e Caleb foram os únicos que confiaram na promessa do nosso Deus e eles herdaram a terra prometida. Aqueles que duvidaram, eles não conseguiram herdar a terra prometida. Raabe, por ter fé em ouvir nosso Deus e aprender e colocar a palavra do nosso Deus no coração dela, as maravilhas do nosso Deus, ela conseguiu salvar ela e a família dela. E Raabe teve uma vida muito feliz e muito abençoada. Então a gente tem sempre que aprender os heróis da fé, né? Com essas pessoas maravilhosas que viveram e que deixaram registrado na nossa Bíblia. São exemplos maravilhosos para a gente estar sempre aprendendo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima aula. Tia Lu ama muito vocês e está com muita saudade. Um abraço.